aparecendo, como vocês estão vendo, e tem também o bate-papo. Qualquer dúvida, não deixe de usar. Vamos falar de sinopse. O que é sinopse? O que é uma sinopse? O nome é vamos dizer, nós poderíamos até classificar como um palavrão, né? Alguém que não tem muito costume, claro, não estou dizendo que ninguém tenha ou que nenhum de vocês tenha, claro que não, né? Mas às vezes alguém que não tem, ao ouvir essa palavra sinopse, leva aquele choque, porque o nome é forte. Mas digo para vocês, o nome é um palavrão, não palavrão no sentido maldoso, né? Mas é uma palavra forte. Por outro lado, tem um significado muito simples, né? Então é um nome bonito, porém um significado fácil. O que é sinopse? Sinopse, na verdade, de forma bem resumida, é um resumo, ou é um relato breve. A sinopse de um filme, de um livro, de um espetáculo. Também pode ser de uma teoria, de um material, de uma doutrina, enfim, né? Sinopse é um resumo de alguma obra. O nosso foco vai ser as obras de artes, principalmente o filme e o livro. Vamos trabalhar com esses dois. Mas pode ser de um espetáculo, pode ser de um livro escolar, pode ser de um manual, pode ser de uma doutrina de um determinado grupo religioso, por exemplo. É a sinopse, ou seja, um resumo daquilo ali. Correto, pessoal? Então, o que é sinopse? Esse nomão forte. É um resumo, tá? E aí a gente vai comentar um pouquinho sobre isso aqui. Aqui é numa ilustração bem mais um pouco... sinopse é um resumo argumentativo, ou um resumo expositivo de uma obra escrita, um filme, uma narração, que é um romance, um conto, enfim, uma sinopse. Para que ela serve? Porque a gente vai falar, nós falamos o que é. Sinopse é um resumo. Resumo de quê? De um filme, de um livro, de um espetáculo, de uma obra. Isso é uma sinopse. Tá? É um resumo. Tá? Para que serve? Ou seja, qual é o objetivo? Porque todo texto tem uma finalidade. Seja divertir, instruir, informar, apresentar opinião, noticiar. Todo texto, todo gênero textual tem a sua finalidade, o para quê. Qual a finalidade da sinopse? A finalidade da sinopse é fazer com que o leitor entenda o texto original, ou a obra original. Então, se ele lê a sinopse de um livro, ele vai entender o livro. Não significa que ele vai conhecer o livro. Ah, professor, o professor pede, olha, hoje vocês têm um trabalho, vocês vão ler o livro A Droga da Obediência, foi o primeiro que vem em mente aqui, tá? A Droga da Obediência. Aí você corre lá na internet, pesquisa uma sinopse daquela obra, A Droga da Obediência. Lê a sinopse. Eu pergunto, esse aluno que fez isso, ele conhece a obra? Não. Sabe por que não? Porque a sinopse é um resumo, alguns pontos. É uma compreensão geral. Porém, ele não tem detalhes da obra. A sinopse ela não apresenta detalhes da obra, todos os detalhes. Então, quem lê uma sinopse, ele tem, vamos dizer, uma base, sabe? Um contexto daquela obra, mas ele não tem um conhecimento daquela obra. Entendeu a lógica da sinopse? Então, sinopse de um filme. Você acha que só pela sinopse do filme você vai entender todo o filme? Você consegue contar o filme todo para a pessoa? Claro que não. Por quê? Porque os detalhes, algumas situações não foram retratadas na sinopse. Porque sinopse não é para isso. A sinopse é só um resumo para preparar o leitor, para que a hora que ele for ler, ou preparar o telespectador, o espectador, para a hora que ele for assistir aquela obra, ele já tem uma noção dela. Ok, pessoal? Vamos lá? Se a professora Luciana aparecer por aí, pode dar um joinha aí e pode comentar alguma coisa que a gente vai traçando um paralelo com a escrita também, produção textual. Muito bem. Então, qual é o objetivo da sinopse? É eu ler a sinopse e conhecer a obra? Não. É eu conhecer tudo sem precisar ler a obra?
Não. Qual é então o objetivo da sinopse? O objetivo da sinopse é você ter um olhar, você ter ali, vamos dizer, um contexto daquela obra, né? Você perceber alguns pontos principais. Eu vou dar uma pausazinha aí. Parece que a professora Luciana está aqui, é porque está no nome Luiz Felipe, certamente a criança dela. Bem-vinda, professora Luciana. Então, nós estávamos comentando que esse trabalho é um trabalho conjunto para nós trabalharmos com a sinopse, o resumo, tanto na parte de leitura e compreensão, quanto também na parte escrita, que é produção textual. Professora, qualquer dúvida, qualquer comentário, qualquer contribuição, estamos aqui para isso, viu? É só enviar. Lembrando que a gente tem essa diferencinha de tempo, mas a gente está atento a isso. Qualquer dúvida, qualquer comentário, ok? Vamos lá então. Então nós falamos o que é a sinopse, é um resumo. Também falamos que a sinopse, o objetivo da sinopse não é você conhecer a obra toda, é você... Na verdade, pessoal, eu vou falar uma coisa aqui que eu acho que a professora de produção textual vai concordar comigo. Uma sinopse, na verdade, ela só tem validade quando ela é feita por alguém que leu ou assistiu ao filme. Por quê? Veja bem, vamos pensar aqui, né? Eu vou pegar um filme que eu tenho que assistir para um trabalho escolar. Aí eu vou lá e pesquiso a sinopse. Veja bem, é o mesmo filme, aí eu pego uma sinopse. Ela não é boa para mim, ela é válida para aquela pessoa que fez aquela sinopse. Quando eu for fazer a minha, é um outro olhar. Então veja vocês que a sinopse, o interessante é você conhecer a obra e depois você faz a sinopse. Então para que existe sinopse? A sinopse é apenas um estímulo para a leitura. Sabe quando... Vou fazer uma comparação um pouco grosseira aqui da culinária. Aí tem um prato, né? A sua mãe faz um prato muito delicioso, aí ela pega um pouquinho e coloca na sua boca. A mãe tem esse costume, né? Aí coloca na sua boca. Você fala, que delícia, que gostoso. Eu posso dizer aí, tá bom, não precisa comer mais? Quem é que fala isso? Tá bom, mãe, eu não quero comer não. Ou é o contrário que vocês falam? É claro, todo mundo fala, eu quero, me dar, vem, manda. É claro, porque aquela pontinha que ela lhe deu, aquele pedacinho que ela lhe deu, só foi para você conhecer o prato, degustar um pouquinho dele. Mas o sabor completo, aquela vontade, aquele fato de lhe saciar, não teve. Então é para isso que é a sinopse. A sinopse é só para despertar sua curiosidade, para você correr e assistir ou correr e ler. Entendeu a lógica da sinopse? É para isso que ela serve. Vamos lá? Pessoal, aqui eu vou fazer uma comparação, não confundir sinopse com resenha crítica. Veja, a sinopse é um resumo, a resenha crítica também é um resumo. Por que então esse sinal da matemática é diferente? Porque a sinopse é um resumo, mas é um resumo expositivo. O que significa isso? Significa que na sinopse eu apenas faço um resumo da obra. Eu não coloco a minha opinião, o que eu acho daquela obra, se eu gostei ou não, se eu indico para alguém. A sinopse é só um resumo. A resenha crítica é mais do que um resumo, porque é um resumo com análise crítica, como o nome já fala. Claro, isso é um conteúdo para um próximo momento, uma próxima aula, tudo bem. Mas só para vocês compreenderem que às vezes vocês vão achar sinopse de um livro e resenha crítica de um livro. E qual a diferença? A diferença está nisso, que a sinopse é só um resumo breve, que a gente vai ver nesses slides mais adiante. Já a resenha crítica, o objetivo é apresentar como eu recebi aquela obra. Veja, a sinopse eu faço um resumo da obra, sem colocar o que eu achei, se eu gostei ou não, para quem que eu indico. Já a resenha crítica não.
eu coloco o que eu achei, se eu gostei ou não, se eu achei interessante, se eu indico para alguém. Entendeu a diferença? Veja bem, sinopse é só um resumo. Resenha crítica é um resumo com uma análise crítica, com indicação, apreciação, se eu gostei ou não. Certo, pessoal? Então não confundir aí. Assim, podemos resumir que a sinopse é um resumo, somente resumo, sem análise, sem crítica, sem avaliação daquela obra. Vou dizer que é boa, que é ruim, sem isso. Só o resumo e somente o resumo da obra. Sinopse é só um resumo. É um texto expositivo. O que é expositivo? O que faz no mercado quando chega um produto? O que o dono do mercado faz? Ele coloca lá no expositor, ele expõe para que alguém veja aquele produto e compre. Isso é expositivo. O que é um texto expositivo? É um texto para mostrar. Mostrar o quê? O resumo da obra. Correto? E ele serve para apresentar a obra. Ainda não é, a sinopse não é um texto que avalia a obra, apenas apresenta. E quando eu falo em obra, lembre, espetáculo, filme, livro ou outras coisas, obras de arte, obras escritas ou obras cinematográficas, enfim. Sinopse, como fazer? Quando eu vou fazer uma sinopse aqui, nós temos algo, não sei como é que está a imagem para vocês, mas a gente pode postar esses slides também no Google Sala de Aula, se vocês quiserem, né, como orientação, quando a professora puxar a orelha de vocês, fazer uma sinopse. A sinopse ela deve seguir algumas regras básicas, ou seja, eu devo contar a história de forma resumida. É um filme? Vou contar de forma resumida. É um livro? Vou contar de forma resumida. Caracterizar os personagens. É claro que eu não vou caracterizar todos os detalhes de tudo, mas as características gerais. Por exemplo, é um jovem. Personagem do filme, a personagem do filme é um jovem. Então eu vou colocar, é o jovem tal. Estou caracterizando, né? O idoso, a criança, enfim, né? É uma pessoa, se é um filme de aventura, eu vou dizer que é um guerreiro, é uma vilã. Estou caracterizando. Contextualizar, quer dizer, colocar em que contexto eles participam ali, né? Por exemplo, nós vamos ver exemplo de sinopse aí, e aí eu vou colocar na sinopse que ela participa da história e enfim, todo o processo. E dá o tom da narrativa, quer dizer, isso equivale para um filme, que é um romance, para um livro, que é um romance, ou um filme, que é a narrativa, mais contada da história, e aí eu vou dizer como que a história se desenrola sempre de forma resumida. Apresento fatos marcantes sem explorá-los, porque o objetivo da sinopse não é a obra completa, apenas um resumo, um panorama da obra, de uma maneira geral. Para que isso? Por que eu não conto tudo? Porque o leitor tem que ficar instigado a conhecer o conteúdo. Se eu contar tudo, se eu disser tudo o que acontece no final, imagine, faz uma sinopse e fala o que acontece no final. Perdeu a graça de ler o livro, perdeu a graça de assistir ao filme, porque você contou já. Então você não fala o final, você faz apenas um panorama ali para a pessoa poder já imaginar, ficar imaginando e ter curiosidade para ir conhecer a obra. Ok, pessoal? A professora está dizendo que vai usar um filme, né? Estamos vendo aí no bate-papo. Vocês também estão lendo, claro. Então é isso mesmo. Que bom, né? Então atenta ao filme. Não é contar toda a história, principalmente não dizer o que acontece no final do filme. Mas assim, apresentar de uma maneira geral, de uma maneira mais ampla, superficial, personagens, o contexto ali, a situação que eles estão vivendo. Muito bem. Vamos agora então ver alguns exemplos de sinopse. E também nós vamos aproveitar a oportunidade para ver sinopse e também diferenciar a sinopse da resenha. Vamos lá. Nós vamos iniciar com esse filme Parque dos Dinossauros, conhecido de muito. Um parque construído por um milionário, que é o Richard, tem como habitantes dinossauros diversos, extintos há 65 milhões de anos. Isso é possível por ter sido encontrado um inseto fossilizado que tinha sugado o sangue desses dinossauros, de onde pôde se isolar o DNA, o código químico da vida, e a partir desse ponto recriá-los em laboratório.
Mas o que parecia ser um sonho se torna um pesadelo quando a experiência sai do controle de seus criadores. O que acontece no final? Eles vão conseguir dominar isso? O que vai ser? Então eu não falei, eu fiz apenas um panorama da obra apresentando quem é o personagem que cria esse parque, essa experiência científica, a experiência sai do controle, perde o controle, e aí o demais fica por conta de quê? Da curiosidade de quem vai assistir ao filme. Isso aqui é de um filme, Parque dos Dinossauros. Ok? Vamos lá. Aqui nós temos o sinopse de um filme, de um livro, A Droga da Obediência, que foi um livro que a gente sugeriu quando estudamos romance. Continuamos a sugerir um trabalho também que a professora de produção textual, a professora Luciana, já fez com alguns alunos. Não sei se vocês já leram, se é o caso do 9º ano, mas é um livro muito bacana, né? Inclusive, pessoal, não é difícil consegui-lo na internet, em PDF, é possível conseguir. Se alguém quiser ler depois, muito bacana esse livro, tá? Muito instigante a história, é uma história de aventura, estilo policial também, investigação, muito bom. A Droga da Obediência é a primeira aventura dos caras. Nesse livro, o leitor é apresentado a Miguel, Crânio, Calu, Magri e Chumbinho. Eles formam um misto de detetives, espiões e aventureiros. Na sua estreia, tentam desvendar os planos do tenebroso Dr. QI. Uma outra sinopse do mesmo livro, A Droga da Obediência. Num clima de muito mistério e suspense, os caras enfrentam uma trama macabra internacional que está testando uma perigosa droga em adolescente dos melhores colégios de São Paulo. Uma droga que pretende reduzir a humanidade à obediência absoluta e aos desígnios do sinistro Dr. QI. O que acontece? Como vai ser esse mistério? Não está na sinopse, porque o objetivo da sinopse não é esse. O objetivo da sinopse é despertar a curiosidade, é resumir, é dar um panorama da obra. Quem são esses? O que eles fazem? Se eles vão conseguir barrar esses planos cruéis ou malignos do Dr. QI? Isso é uma coisa que só lendo para saber, não é, pessoal? Então a sinopse não tem o objetivo. A professora diz aqui, talvez alguns não estão lendo, mas acho que vocês estão lendo. Esse livro estava no plano para a 3ª unidade. Ainda pode ser feito, né, algum trabalho com isso. Ele tem em PDF. Inclusive eu tenho ele em PDF que eu já baixei. Já foi lido. Se alguém quiser, também a gente pode estar disponibilizando em PDF. Dá para fazer um trabalho bacana com essa leitura, né? Aí a sinopse também. Pela sinopse, eu vou dizer a verdade para vocês. Eu estava trabalhando com romances e fiquei curioso pela história. Não conhecia, fiquei curioso. E aí foi interessante porque a gente também, né, uma sinopse dessa aí, mais ainda deixa a gente curioso. Não foi nós que fizemos não, tá? Mas ela muito boa. Aqui, pessoal, nós temos uma atividade, eu vou desaparecer um pouquinho aqui para não ficar na frente. Não sei como vai ser a percepção de vocês, mas eu leio para vocês, não tem problema não. Isso aqui é um Diário de Banana, um livro que certamente vocês conhecem, tem também o filme, né? Aqui não é uma sinopse, e vocês vão perceber o porquê. Estejam atentos, se vocês conseguirem ler, é claro, estejam atentos às palavras que estão destacadas em vermelho, ok? Não sei como é que vai ser a leitura aí para vocês, talvez encostando no celular ou aumentando a tela, talvez dá um pouquinho aí. Vamos ver, se não conseguir eu vou ler. Um livro que li em menos de uma semana, em vermelho. E como eu amo quadrinhos, amei esse livro. Se você ainda acha que esse livro é só para crianças, você está tremendamente enganado. Todos que lerem esses livros vão adorar. Não é considerado muito infantil por ter piadas bem engraçadinhas, até que eu ri bastante. O livro conta o dia a dia de Greg Heffley, que decide deixar registrado em um caderno, não diário, como sua mãe gosta de dizer, as suas aventuras de Halloween. Na escola,
em casa com seus dois irmãos, Manny, que é o bebê, e Roderick, que é o roqueiro. Ele levava uma vida normal. Adora jogar videogame e sonha o tempo todo em ser famoso em qualquer cargo, mesmo que seja como segurança de escola. Esse é o primeiro livro de uma série que virou best-seller no New York Times. Gostei muito, pois é uma história leve e engraçada. Logo nas primeiras páginas você já começa a rir, mesmo depois do livro acabar. Você ainda está rindo lembrando das aventuras de Greg. O autor Jeff Kinney e também ilustrador. Então todas as páginas são recheadas de desenhos dos personagens, das situações vividas por eles de um modo cômico. Assim faz com que a história fique mais engraçada ainda. Por que eu destaquei esse em vermelho? Porque aqui tem uma opinião. Eu amo quadrinhos, eu amei esse livro. Isso não é na sinopse, isso aqui é uma resenha crítica. Por que resenha crítica? Porque aqui ele faz uma análise crítica da obra, por isso chama resenha crítica, né? Diferente da sinopse. Sinopse nós vimos aqui, ó. Aqui não tem nenhuma opinião, por exemplo, se ele gostou ou não da obra, se achou interessante. Ele apenas dá um panorama da obra para deixar o leitor curioso, para entender a ideia geral da obra. Aqui já é diferente. Nesse momento agora, ele vai mostrar o que ele acha. Por exemplo, que ele gostou do livro, que o livro não é só para criança, quem acha que é só para criança está enganado, que é interessante, que ele gostou muito, porque dá muita risada das piadinhas, das brincadeiras de Greg, o personagem principal, a personagem principal. Ele fala também que a história ficou muito engraçada, quer dizer, ele apresenta a opinião, né? Ele faz a indicação. Quando ele fala que não é só para criança, mas para adulto também, ele está indicando para um público. Ele está fazendo análise crítica. Sinopse não tem análise crítica. Sinopse é só um resumo, correto? E isso diferencia a sinopse de uma resenha crítica. Agora, se o professor ele pedir, faça uma sinopse e depois faça uma análise crítica, tudo bem. Se ele pedir, faça uma resenha crítica, aí é outra coisa, porque aí você vai fazer as duas coisas juntas, que é o resumo, que é a sinopse, junto com a análise crítica. E a resenha crítica também é mais rica em detalhes, mas depois a gente fala melhor. Só foi para vocês verem a diferença. Enquanto esse aqui não tem resumo, não tem análise crítica, só o resumo, esse aqui tem uma análise crítica. Correto, pessoal? Sinopse do filme oficial, que foi feito, é claro, pelos produtores, daí oficial, não foi outra pessoa. Qualquer pessoa pode fazer uma sinopse, mas também os produtores fazem, às vezes para colocar na capa ali do DVD ou quando eles divulgam ali no rodapé, enfim, todo o processo, vocês sabem. Um homem que copiava. Veja a sinopse. O filme, O Homem que Copiava, narra a história de André. Aí tem quem é o ator que faz o André, Lázaro Ramos, um jovem que trabalha na fotocopiadora da papelaria Gomide, em Porto Alegre. Mora com a mãe, tem uma vida comum, vivendo praticamente de casa para o trabalho e fazendo sempre as mesmas coisas. Um dia André se apaixona por Silvia, Leandra Leal, uma vizinha, e decidido a conhecê-lo melhor, André descobre que ela trabalha em uma loja de roupas. Para conseguir se aproximar dela, tenta de todas as formas conseguir R$ 38 para comprar um suposto presente para a mãe dele. Conta então com a ajuda de Cardoso, que é Pedro Cardoso, empregado de uma oficina que faz qualquer coisa por dinheiro. E conta também com Marinês, Luana Piovani, uma jovem esperta. Cardoso tem a ideia de copiar notas de R$ 50 com a nova máquina de fazer cópias coloridas que chega na papelaria. André passa a fazer cópias do dinheiro e consegue R$ 38. Cardoso quer mais, insiste. André não resiste, copia mais e mais sem conseguir parar. O que acontece? Sabemos que copiar dinheiro não é algo correto, e aí vai acontecer o quê? Ele vai conquistar, vai ser descoberto a tramóia deles. Não conta. É um livro, é um filme bom ou não? Não fala, porque isso não é uma resenha, é uma sinopse, é um resumo. Entendeu? É só um resumo. Agora, ele deixa o suspense. O que vai acontecer? Esse também é um dos papéis da sinopse, deixar o suspense. Você tem que cortar, você não pode falar o final, você não pode falar tudo o que acontece. Você tem que apenas situar o leitor no que vai acontecer,
É mostrar o que vai acontecer e cortar, para que o leitor possa conhecer a obra. Então é isso, pessoal. Nós vimos alguns exemplos de sinopse. Vamos lá então, para nós caminharmos para o nosso fechamento. O que é a sinopse? É um resumo de uma obra, que pode ser um livro, um filme, um espetáculo, etc. Sinopse é resumo de obra. Sinopse é texto expositivo. Por que expositivo? Porque ele mostra algo, ele mostra o resumo, ele mostra alguns personagens, algumas situações, não tudo. Ele não expõe tudo, correto? Assim como, por exemplo, às vezes o vendedor, ele coloca alguma coisa na exposição, mas tem outras lá guardadas, por exemplo, então ele não expõe tudo. Não apresenta opinião. Não é comum a opinião em sinopse. A opinião está lá na resenha crítica, um outro gênero textual. Na sinopse não tem opinião, certo? Se aparece uma opinião na sinopse, é a opinião de quem produziu, do autor, por exemplo. O que ele achou daquele livro, aí tudo bem. Mas a opinião de quem escreve a sinopse não tem. Se você escreve uma sinopse, não é adequado, não é conveniente colocar a sua opinião. O que você achou, se você gostou ou não, se você indica e assim por diante. Outra coisa, a sinopse é um texto curto, pessoal, porque é claro, o objetivo é só situar o leitor, né? Que vai, o leitor, se for do livro, ou o telespectador, se for do filme, é só dar um panorama, correto? Lembra do exemplo que eu dei da mãe que pega lá um pedacinho de coisa, de um prato gostoso que ela fez e coloca um pedacinho na boca do filho só para provar? É só um belisco, é só prova ali, um tira-gosto. Não é o prato completo. O prato completo é a obra que você tem que apreciar para você conhecer, né? Muito bem. E o objetivo da sinopse é que ela ajuda a conhecer a obra previamente. Quer dizer, eu vou assistir aquele filme, né? Inclusive, é algo que é indicado quando um professor vai passar um filme para vocês, professor de história, professor de língua portuguesa, professor de qualquer disciplina, ele vai passar. O adequado, o ideal é ele fazer uma sinopse, um breve resumo, sem contar tudo, é claro, daquele filme. Por quê, pessoal? Porque às vezes ele não fala nada. Tá com o filme lá. Você vai entender, vai. Mas você vai entender muito mais se você ouvir alguma coisinha antes. Entendeu? Muito bem. Vamos ver, né? Fiquem com Deus. Nós vamos encerrar. E até a próxima, se Deus quiser.